Como vai você? Saúde, coração cheio de amor, de paz, de alegria? Eu espero sinceramente que sim. Eu sou José Carlos Ferreira e nós estamos no nosso encontro, no nosso canal Partilhe e Compartilhe. No nosso encontro passado nós falamos sobre Igreja Sinodal e prometemos que no nosso próximo vídeo iremos falar sobre a diferença entre sínodo e concílio. Vamos começar a falar um pouquinho do sínodo que está acontecendo. Toda a Igreja Católica está convocada pelo Papa Francisco a percorrer um caminho rumo ao sínodo, que acontecerá no Vaticano em outubro de 2023, com o tema Para uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Assim, o Papa convida a Igreja inteira a se interrogar sobre um tema decisivo para a sua vida e a sua missão. O caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio. Mas o que é uma Igreja sinodal? A Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Católica, ao longo de sua história, concretizou muitos passos e aprendizados. Foi notadamente no Concílio Vaticano II, que aconteceu entre 62 e 65, que a Igreja percebeu com clareza que o melhor jeito de ser e de caminhar para bem cumprir a sua missão é o jeito sinodal. Não se trata de uma tarefa fácil, não. Exige muita preparação e profunda conversão de todos ao projeto de Deus. Sinodalidade. Sinodalidade é o esforço coletivo, ou seja, o esforço de todos para a busca contínua de aprendermos a caminhar juntos, como irmãos e irmãs que somos. É um jeito de ser igreja pelo qual cada pessoa é importante, cada pessoa tem voz, cada pessoa é ouvida, capacitada e envolvida na realização da missão da igreja. Não se trata mais de estar uns sobre os outros, mas de nos colocarmos entre iguais para juntos fazermos a experiência de fé, frente aos muitos desafios internos e externos que se apresentam no nosso mundo no dia de hoje. Sínodos e concílios fazem parte da Igreja Católica desde o início, desde os primórdios, mas tem muitas diferenças. E é essas diferenças que nós vamos ver neste vídeo de hoje. Quero lembrar a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não está inscrito no nosso canal, quero convidá-lo a se inscrever, vir fazer parte desse nosso projeto de evangelização, de formação pessoal e de muita informação importante para a sua vida também. Já somos mais de 700 inscritos e eu conto com você para que logo, logo nós alcancemos o número de 1000 inscritos, 1000 amigos do coração. Pois então vamos lá. Apesar de sínodos serem parecidos com os concílios, eles são de natureza diferente e são convocados em contextos muito diferentes. Nos primeiros séculos do cristianismo, os sínodos eram sinônimos de concílios regionais ou provinciais, ou seja, é como se fossem pequenos concílios. Se você ler lá o Atos dos Apóstolos, uma das primeiras questões que a igreja teve de enfrentar foi a admissão de convertidos à fé cristã. Isso você vai ver lá no capítulo 5 do Atos dos Apóstolos. Havia entre os cristãos da época opiniões diferentes sobre se os convertidos precisavam obedecer à lei de Moisés e ser circuncidados antes de se tornarem cristãos. Os primeiros bispos da igreja, que foram os apóstolos, reuniram-se em Jerusalém para discutir esse assunto. E uma decisão final foi tomada
após muito debate, muita discussão, e como resultado, os convertidos gentios não precisavam mais ser circuncidados ou seguir vários aspectos da lei mosaica. Desde então, essa reunião de bispos foi chamada de Concílio de Jerusalém e foi vista como um protótipo de todas as reuniões de bispos em que as decisões tinham que ser tomadas para o benefício da Igreja. O último desses concílios foi o Concílio Vaticano II, que foi realizado na década de 60, como a gente já falou anteriormente. Mas, ao longo dos séculos, desenvolveram-se dois tipos distintos de reuniões de líderes da Igreja Católica: os concílios e os sínodos. Então vamos começar vendo o que é um concílio. De acordo com a Enciclopédia Católica, os concílios são assembleias legalmente convocadas de dignatários eclesiásticos e especialistas em teologia, com o objetivo de discutir e regular assuntos de doutrina e de disciplina da Igreja. Em particular, concílios ecumênicos são aqueles aos quais os bispos e outros com direito a voto são convocados de todo o mundo, sob a presidência do Papa ou de seus legados, e cujos decretos, tendo recebido a confirmação papal, vinculam todos os cristãos. Os concílios são naturalmente um esforço comum da Igreja ou de parte da Igreja para a sua própria preservação e defesa ou guarda e clareza da fé e da doutrina. Assim, quando parte da Igreja se encontra em necessidade ou está ameaçada, as autoridades eclesiásticas locais talvez entendam como sendo prudente a convocação de um concílio. Neste caso, se convocam os bispos pertinentes ao território que tal concílio pretende abranger. Este concílio, então, não obriga todos os católicos vinculados a este território, pois trata-se apenas de um magistério episcopal não universal e só tem um valor jurídico. Da mesma forma, existem momentos na história da Igreja onde a necessidade de defesa se faz de modo universal. Como que atacada por erros ou situações contemporâneas em proporções globais, a autoridade universal da Igreja, no caso na pessoa do Papa, se encontra persuadido a convocar um concílio universal ou global. Isto é que chamamos de concílio ecumênico. A força do concílio ele não reside nos bispos ou em outros eclesiásticos, mas sim nas circunstâncias do poder e da lei legada. O Papa, como pastor universal, que declara algo como sendo próprio das verdades reveladas. Um grande exemplo são os nossos dogmas da Igreja Católica. Fora disso, o concílio tem apenas um poder sinodal. Agora a gente tem um sínodo aí, né? Porém, quando o concílio está em comunhão com o Papa, e se o Papa falar ali ex-cátedra, o episcopado plenamente reunido torna-se também infalível. Né? Por exemplo, os dogmas são decisões infalíveis do Papa. Já aconteceram 21 concílios ecumênicos na história da Igreja Católica. Esses concílios são realizados regularmente e são convocados apenas quando há uma grande necessidade. Como já vimos, o primeiro concílio foi o de Jerusalém. O primeiro concílio ecumênico já aconteceu no dia 20 de maio a 25 de julho do ano de 325 depois de Cristo, na cidade de Niceia de Bitínia, atual cidade de Iznik, na Turquia, província de Anatólia, da Ásia Menor, localizada próxima à cidade de Constantinopla.
O Concílio de Nicéia foi realizado com o intuito de harmonizar a Igreja e concretizar uma assembleia que representasse toda a cristandade, de modo a discutir as heresias que estavam dividindo a Igreja naquela época. Por exemplo, no Concílio de Nicéia, que foi adotado o Credo Niceno, esclarecendo a crença da Igreja sobre a natureza de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Credo de Niceno é a profissão de fé que ainda hoje, todos os domingos, rezamos nas nossas missas. Mais recentemente, o Concílio Vaticano II, que aconteceu entre 62 e 65, 1962 a 1965, foi convocado para discutir o mundo moderno e os muitos novos desafios que a Igreja teve que enfrentar nessa mudança tão drástica e rápida que aconteceu no mundo na década de 60, 50, de 50 para frente. Os resultados dessas reuniões são vinculativos e amplos, resolvendo questões que beneficiam a Igreja Católica. Dirimido as dúvidas sobre o concílio, vamos agora falar o que é um sínodo. A palavra sínodo tem sua origem no idioma grego sínodos e quer dizer caminhar juntos. Em um sínodo diocesano, trata-se de uma assembleia de eclesiásticos e leigos convocadas pelo seu prelado ou outro superior, que se reúnem com o propósito de caminhar juntos, seguindo um determinado plano. Na história da Igreja, os sínodos eram normalmente realizados localmente em várias regiões do mundo, para lidar com questões disciplinares locais. O Papa Paulo VI, que reviveu essa ideia e estabeleceu o Sínodo dos Bispos em 1965 com o moto próprio Apostólica Solicitudo. O atual Código de Direito Canônico detalha o propósito desse pequeno grupo de bispos que se reúne para discutir vários tópicos. O Sínodo dos Bispos é a Assembleia dos Bispos escolhidos das diversas regiões do mundo que, em tempos estabelecidos, se reúnem para fomentarem o estreitamento da união entre o Papa e os bispos, para prestarem a ajuda ao mesmo Papa, com seus conselhos em ordem a preservar e consolidar a incomunidade e o incremento da fé e dos costumes, a observância da disciplina eclesiástica e, bem assim, ponderar as questões atinentes à ação da Igreja no mundo. Além disso, compete ao Sínodo dos Bispos discutir acerca dos assuntos e tratar e expressar os seus desejos, não porém dirimi-los ou fazer decretos acerca dos mesmos, a não ser que em certos casos lhe tenha sido dado poder deliberativo pelo Papa, a quem neste caso pertence ratificar as decisões sinodais. Os bispos podem se reunir para discutir questões que envolvem a Igreja Católica ou para se ocupar de assuntos diretamente concernentes às regiões do mundo. Já houve muitas assembleias sinodais durante o papado de João Paulo II, como uma realizada em 1994, sobre a vida consagrada e seu papel na Igreja e no mundo. O Papa Bento XVI também realizou vários sínodos, incluindo um sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. Desde João Paulo II também houve vários sínodos locais, como América em 1997, Europa em 99, África em 2009 e recentemente, em 2019, o sínodo sobre a Amazônia. Em cada situação, os grupos de bispos discutiam assuntos específicos e fez sugestões sobre como a Igreja poderia tratar, como a Igreja poderia abordar vários problemas.
No entanto, na maioria dos casos, as soluções foram focadas principalmente em novas abordagens em vez de leis vinculativas. Então, o sínodo se reúne em diferentes tipos de assembleia. Em uma Assembleia Geral Ordinária para assuntos relativos ao bem da Igreja Universal, como é o caso desse que vai acontecer em outubro de 2023. Em uma Assembleia Geral Extraordinária para assuntos considerados de urgência. E em uma Assembleia Especial para assuntos que envolvam principalmente uma ou mais regiões geográficas específicas. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender o que é um concílio, o que é um sínodo, quais as suas diferenças. Muito obrigado por permanecer até agora. Se você gostar deste vídeo, dê o seu like, partilhe e compartilhe. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, dê uma forçazinha, se inscreva, é grátis, não paga nada e você vai nos ajudar muito a levar a nossa mensagem de evangelização, de formação e de informação a muito mais gente. Muito obrigado, grande abraço e até o próximo vídeo.